Rapaziada, atenção triplicada. Você clicou aqui no nosso vídeo, eu vou pedir muita atenção. Se você, inclusive, tiver sem paciência, tiver ocupado fazendo alguma coisa, vá lá, resolva seus problemas. Depois você volta aqui para esse conteúdo, porque acabou de sair fresquinho. Peguei um corte aqui da entrevista do André Sica. Foi agora, advogado que vem cuidando da SAF do Vitória. Essa notícia é agora, exatamente agora. O advogado Sica deu entrevista para o podcast Bar FC, do Pedro Centro-Sé e também do Cássio. E eu vou trazer um trechinho dessa entrevista, onde ele fala exatamente como está o processo de SAF do Vitória. E ele fala coisas assim de extremamente importância ficou meio sem nexo, né? De extrema importância, e vale muito a pena você assistir do início ao fim. E vou pedir muito para você não esquecer, gente, de deixar o seu like, para você clicar no joinha mesmo, clique em hypar esse vídeo, porque esse vídeo precisa ir para todos os torcedores do Vitória. Urgente! Se não é inscrito no Resenha do Leão, se inscreva no Resenha do Leão. Talvez esse aqui seja o maior vídeo, o melhor vídeo do canal de todos os tempos, porque pode definir o futuro do clube, o futuro do nosso amado e querido Esporte Clube Vitória. Então faça isso. Compartilha também nos grupos de WhatsApp, compartilha com seus amigos e deixando o crédito aqui para o podcast BFC. Vou deixar o link aqui embaixo da entrevista completa, se você quiser assistir. Clica lá e dá uma moral pra rapaziada, beleza? Vamos nessa! André Sica, advogado da SAF do Vitória, explicando como está exatamente o Vitória hoje sobre o processo de SAF. Vamos nessa! Exatamente. Vamos lá. Sinceramente, Renato, a tua pergunta é a segunda pergunta mais importante. Porque a gente encontra os torcedores extremamente ansiosos, mas sem observar que é um processo muito importante. É importante dizer o seguinte: a SAF hoje, por exemplo, para o Vitória, é extremamente prioritária. É um assunto prioritário. Conversamos hoje, tive hoje de manhã no Vitória, saio daqui, volto para o Vitória, tenho reunião com o conselho, já que você queria saber qual que era o motivo. O jogo. Pois é. Já que você queria saber o motivo. Mas, assim, é um assunto absolutamente prioritário, mas isso é diferente de fazer de forma assodada, abrupta. Porque a gente precisa respeitar diversos níveis de qualidade, porque o Vitória, assim como qualquer outro clube, merece uma SAF qualitativamente muito boa. O Vitória é um universo. O Vitória, sinceramente, é um dos trabalhos mais bonitos que a gente passou, porque é uma potência absurda. Sob o ponto de vista patrimonial, sob o ponto de vista de marca, é um negócio assustador. Mas você tem que respeitar isso e fazer de forma direito. E Renato, respondendo a tua pergunta de forma mais prática e objetiva, você tem que observar várias partes desse processo. O primeiro processo, ele começa internamente no clube. O clube precisa olhar para si mesmo e entender, número 1, eu quero a SAF, sim ou não? E número 2, por que eu quero a SAF? O principal é entender o porquê. Porque se você não souber responder o porquê, eventualmente você não precisa de uma SAF. Ao responder o porquê, você vai responder o como. Bom, como que eu quero, como que eu posso e como que eu aceito. Vamos voltar de novo para o caso do Vitória. Bom, eu quero ser majoritário ou quero ser minoritário? Eu quero envolver meu patrimônio imobiliário? Não quero envolver meu patrimônio imobiliário. Eu quero ter um investidor estratégico ou quero ter um investidor estratégico que a gente chama, são os investidores do próprio mercado, por exemplo, o Grupo City, que já nutre o core business, sim, tá? Ou os grandes MCOs. Ou eu quero um investidor lateral ou até um investidor de outras áreas, de outros mercados. Então, a partir daí, você estrutura a vontade do clube dentro daquilo que ele concebe como projeto de SAF. Depois tem um segundo passo, que é um passo que, por exemplo, é a entrega de hoje. Sim. É uma das coisas que a gente vai conversar hoje. A gente tem que organizar o clube para receber uma SAF. Porque
investidor nenhum olha para casa desorganizada. Exatamente. Nenhum. Assim, e isso eu acho que eu já falei em outros podcasts, daí eu lembro, sempre tenho que enaltecer a figura, por exemplo, do Belintani. Isso, no Bahia. Que no Bahia, ele fez uma lição de casa extremamente bem feita. A hora que o Fundamental pro investidor sucesso. chega e fala assim, nossa, onde está isso? Ah, tá aqui. Onde está aquilo? Ah, tá aqui. O Bahia estava pronto para Tava- receber o investimento. Ele ficou Ficou pronto. pronto. Esse é o ponto. Ele se preparou, ele ficou pronto. Assim como o Cruzeiro, por incrível que pareça, o Cruzeiro ficou pronto. O Cruzeiro teve, antes da aquisição do Ronaldo, ele teve um trabalho de 2 anos anteriores da Álvares Marçal, Isso. Sim. fazendo toda a reestruturação da dívida e organizando Tirando toda os esqueletos a dívida. do armário. Tirando os esqueletos do armário. O Botafogo, é maluquice isso, ninguém fala disso. O Botafogo já falava de se tornar clube empresa 5 anos antes do Textor. Antes mesmo da lei da SAF, ele já se organizava. Ele, se não me engano, ele já tinha contratado a Laplace para fazer uma organização dos ativos, para entender o que dava para fazer, para não entender o que não dava para fazer. Ou seja, são processos longos que levam a o tão sonhado momento que é eventualmente receber e estar pronto para, por exemplo, se casar. Sim. Quando a gente vai casar, Claro. quando a gente vai É uma casar, decisão difícil. a gente se claro. prepara, a gente vê se a gente Importante. tem dinheiro, a gente vê se a gente consegue comprar um apartamento, a gente, vê se a gente namora muita gente para chegar até lá, Isso aí. para tentar achar a noiva ideal, para daí tomar um passo de casar. Então assim, estamos, por exemplo, nesse momento de organização da casa, organização e encontrando o modelo ideal. Por fim, você, com estas duas pontas prontas, você passa a conversar com o mercado. E daí chegou a hora do namoro. E nessa hora do namoro, você conversa com muita gente. É isso aí. Gente, você não pode conversar com 2, 3 pessoas. Você tem que conversar com o árabe, você tem que conversar com o americano, você tem que conversar com o chinês, você tem que conversar com o fundo de investimento, você tem que dar um pulo na Faria Lima, você tem que fazer todo o teu trabalho. Isso chama... Gente, eu peço 1000 desculpas por palavras em inglês. Não, fique tranquilo. É que São os termos são comumente termos utilizados. comumente Isso. utilizados. Mas isso a gente chama de roadshow, tá? Sim. Que é basicamente... Você tá- O que o Fortaleza está fazendo hoje. Exatamente isso. Tá fazendo, tá conversando, tá fazendo roadshow, tá É mostrando. circular pra se mostrar. Exata- Tipo assim, ó, tô SAF, tô exatamente. bonitão, tô Apresentar a aqui, noiva. quero Tô na isso. vitrine. Tô na vitrine. A partir do momento que você, namorou, encontrou alguém que você tá, esse pode ser um investidor legal para eu casar. Daí a gente começa a discutir, que o Renato conhece bem, um MOU ou uma LOI, ou seja, um memorando de entendimentos ou uma carta de intenções. Você fala, eu tenho interesse em ficar com você. Mas, daí o investidor inverte um pouco. Desde que você, eu faço uma auditoria e você esteja exatamente como você me contou que estava. E eu não ache nenhum problema Depois do acordo depois firmado. do acordo Sim. firmado, ok? Nenhuma Porque surpresa, nenhuma letra miúda, né? Porque senão eu não assino o acordo de investimentos, que é a próxima parte. E nisso está a importância desse trabalho que a gente está quase terminando hoje no Vitória, que é justamente arrumar a casa, porque, chegou o investidor, tá ali, precisa do documento, tá aqui. Você tá limpando a vitrine, né? Tá limpando a vitrine.